Bem-vindos! Aqui estamos no canal Oxentecast, no programa Papo Arretado. Hoje vamos falar de política. Meu nome é Marcelo Furtado e estou aqui hoje com meu convidado André Carvalho, doutor, vereador de Vitória e destaque aí na comunicação política nacional, inclusive, né, André? Seja Perfeito. bem-vindo. Ô, rapaz, para mim é uma honra estar aqui, viu, Marcelo? Você aí é amigo de longa data Verdade. e gostei demais aqui do Papo Arretado, do Oxentecast, estrutura da gota serena. Mano. É, Gostei demais aqui, a produção toda, né? O Chico, o Cristiano, o Wilson, os fundadores aqui do Oxentecast. E para mim é uma honra aí estar batendo um papo sobre política com você. valeu, obrigado. O Oxentecast chegou chegando. Chegando forte. Na política fala assim, né? O cara é O forte. cara é da gota serena. Pronto. Sem arrudeio, né? Também vamos falar aqui sobre algumas coisas, mas eu queria, André, primeiro entender o que é que faz um cara como você, um cara com doutorado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória também, querer entrar na política primeiro. Antes da gente falar da política, o que é que leva um cara como você a querer entrar na política? Você não é filho de político, não, né? Não, é feito diz a história, tinha que fazer, não, é? Tinha que fazer, não. Pô, eu ingressei na política, Marcelo. Tinha ingressado no mestrado. Eu sou formado em publicidade na Federal Federal aqui de Pernambuco. de Pernambuco. Estudei lá no CAC, Centro de Artes e Comunicação. Estudei lá também, né? Fiz Estudar? um ano de jornalismo, mas aí eu fazia duas faculdades e um estágio. Eita, Aí teve uma hora que eu não aguentei mais, não. Já tava dormindo assim na aula. eita. Aí realmente não tinha Aí eu como. optei por administração, fiz a carreira aí, mas a comunicação sempre ficou ali No teu coração, né? na alma. Tanto é O que tu tá CAC nunca aqui, saiu de né? mim. Mas continue, continue. Não, e aí, eu tinha esse sentimento de revolta na minha cidade. Eu nasci aqui em Recife, né? Eu morei aqui até 8 anos de idade e me mudei para Vitória de Santo Antão. Quem não conhece Vitória fica aí a 50 quilômetros da capital, a cidade aí que é a terra da cachaça, da pitu, que é Terra boa. terra boa, que é a terra onde teve o primeiro movimento de, de luta pela reforma agrária, que foram as ligas Sim, as ligas camponesas. camponesas, verdade. Então é uma cidade histórica, mais antiga, por exemplo, que a Austrália, que é um país, Caramba. né, no novíssimo mundo. E Do famoso Santo Antão, que ninguém sabe quem é, o Antão. Santo Antão É, é um todo dos mundo conhece primeiros Vitória de Santo Antão, mas ninguém fala do santo. do santo, é um dos primeiros padres do deserto, né, Antão. E aí, Vitória é uma cidade histórica, tem cerca de 300 anos. E aí eu me mudei para lá, foi onde a partir dos estudos, que eu comecei a galgar na vida, né? Então, fiz vestibular inúmeras vezes até ingressar na Universidade Federal de Pernambuco. E na minha cidade, a gente tinha um sentimento de revolta muito grande com a classe política. Sabe aquele sentimento da juventude de dizer assim, eu quero me mandar daqui, porque as coisas aqui não andam, tal. Apesar de ser uma... Tu acha que esse é o sentimento da juventude de Vitória até hoje, assim, de querer sair para melhorar de vida ao invés de melhorar lá mesmo, tu acha? É porque imagine hoje é uma cidade que tem muitas oportunidades de emprego, Sim. né? Tem indústrias e fábricas. Mas ali em 2012, quando eu estava ingressando lá no mestrado e antes, havia uma revolta muito grande de as coisas não acontecerem bem, aquela política pouco institucional, por exemplo, aquela política de cor, de torcida organizada, vermelho, amarelo, vermelho, Sim, no de interior é forte isso, né? Eu oligarquia. sou do verde, eu sou do Isso é. vermelho. E isso gera uma revolta, né? Porque os jovens, né, assim como eu, a gente entrava numa faculdade, abria o mundo e queria oportunidade, a vontade logo é de se mandar, né, ganhar mundo. Sim. E apesar de ser uma cidade média, de 134 mil habitantes. E aí, nesse sentimento de revolta, a gente criou um movimento que se chamava Aposente um Vereador Vitoriense. É, já chegou forte. Chegou forte. E era esse sentimento, assim, de a gente tirar os vereadores que vinham se reelegendo há muito tempo e botar alguém que tinha as nossas E tu já era o aspirações. líder desse grupo nesse momento aí inicial? Tu já se via pessoalmente como uma liderança e já se apresentava como uma liderança desse grupo ou isso foi algo que foi surgindo assim? Mas o que tinha era feito, dizia o poeta, né? Distraído venceremos. A gente não sabia muito bem o que, é que a gente estava fazendo. Tinha revolta, a gente criou um movimento e quis eleger um vereador. Eu não fui candidato naquele momento, respondendo a sua pergunta. Eu não era líder, não.
naturalmente você acaba ajudando a organizar as coisas. Entendeu? E aí a gente apoiou um candidato na época, ele teve 700 votos, não foi suficiente para se eleger, mas a gente causou um burburinho. E ali a gente passou uma risca no chão de dizer assim, ó, ou a gente para, ou a gente evolui e vê o que é que estamos errando. O que é que estamos errando. E aí a gente começou a se organizar. Eram quantas pessoas, mais ou menos, esse grupo? Todo mundo jovem, universitário, é isso? É isso? A maioria, assim, a gente marcava Era- uma reunião em umas 30 pessoas, na outra ia 15, ia 10, Entendi. mais um núcleo ali de umas 10 pessoas, principalmente envolvidas. Mas tinha reunião que ia bastante gente, tinha reunião que não ia, porque a gente fazia festival de música, era o Aposente in Concert. Olha. E aí chamava a galera para tocar. A gente E a fazia bandeira era de renovação, não renovação. necessariamente de uma ideologia A, B ou C naquele momento. Ou Não se... tinha isso que tinha hoje de esquerda e direita, como tem claramente. Sim. Não era claro. A gente queria fazer um mandato colaborativo, que parece muito com o mandato com o mandato coletivo de hoje, né? Sim. A ideia era uma pegada parecida ali. No começo, a gente foi vendo que não dava muito certo fazer isso, mas a ideia era botar alguém e que a gente, por plebiscito, tomasse decisões no mandato. Entendi. E aí, a gente se organizava no Facebook, fazia feira de troca de livro, participava das sessões na Câmara, foi amadurecendo. O candidato teve 700 votos e aí a gente pensou, ó, a gente vai ter que se organizar melhor, vamos ter que ter um partido, por exemplo. E aí tinha muita história na minha cidade, os políticos vinham tomar o partido. Você se organiza, chega na eleição, aí vinha a liderança lá e tomava, e tomava, e tomava. Aí tem que escolher aqui um partido radical que eles não tomam de jeito nenhum. A gente fomos pro PSOL. E aí o PSOL não casava muito com o interior, não, porque no interior, os interiores são conservadores, né, aqui no Nordeste, né? Sim, isso é uma coisa interessante, né? Porque a esquerda tem uma certa dificuldade, é, a esquerda que se coloca como representante dos interesses populares, Sim. mas a gente sente, como você está falando aí, uma certa dificuldade de dialogar com as camadas populares mais conservadoras. É, Como é que vocês tentaram solucionar isso aí? a gente não sabia o que a gente estava fazendo no começo, porque o pessoal entrava em conflito nacional por pauta moral e a gente na cidade queria organizar as coisas, no município, enfim, a gente não tinha essas pautas. E aí, a primeira eleição que eu vim para vereador, a gente lutou muito pelo transporte universitário antes disso. Eu utilizava o transporte fornecido pela prefeitura para vir de Vitória até a capital, né? E nesse transporte, eu fiz minha faculdade, me graduei, fiz o mestrado, só que ele foi sucateando. Chegou um momento, Marcelo, que ele tinha buraco no chão, no ônibus. Ele chovia dentro, não tinha bancos, quebrava na pista, a gente descia para empurrar. E, e, re- e realmente causava perigo para os estudantes. E o que foi que eu entendi? Os prefeitos vão tirar esse serviço público se a gente não lutar por ele. E aí a gente criou um movimento que era o Regula Busão, e a gente fez audiências públicas, mobilizou as pessoas, pegou o compromisso de todos os candidatos a prefeito em manter o transporte, eles se comprometeram publicamente, até o ponto que a gente conseguiu a renovação. Bom, naquela eleição eu fui candidato, e aí foi a primeira lapada, e viver na política, de sua vez, Heloísa Helena, é máquina de moer gente. Sim. E aí a gente levou a primeira lapada, que foi o seguinte, são 19 vereadores na minha cidade. Eu fui o oitavo mais votado. Eu tive 2.000 votos. Gastando 4 a 5 mil reais. Que não era meu, que eu nem tinha. A gente fez uma vaquinha, uma cotinha, tal, comprou de panfleto, saiu distribuindo. Aquele movimento lá original se organizou. Se organizou melhor. Eu tive 2.000 votos. Só que meu partido não fez o quociente eleitoral. E eu não entrei na Câmara. Eu fui o oitavo mais votado da cidade e não consegui o mandato. Porque precisava organizar o partido. Sim. E o pessoal impediu algumas coligações, tal. Tentaram tomar o partido. Aquele receio que a gente tinha prosperou, chegaram a tomar, a gente tomou de volta, foi a maior briga. E aí fui bem votado e não ganhei.
E ali vem uma primeira eleição, uma das primeiras lições, né? Deixa eu rebobinar um pouquinho só a história. Quando tu decidiu ser candidato? Porque, assim, eu acho tua história muito interessante pro jovem que tá ouvindo, que não necessariamente é de Vitória, não necessariamente sequer é de Pernambuco, e tem esse sonho, tem essa revolta, Uhum. mas não sabe e tem receio de entrar na política. Na primeira vez que tu falou, não, eu vou ser candidato, como é que foi a reação, por exemplo, da tua família? Foi com quem primeiro conversei, né? Sim, A primeira vez que eu fui candidato, ela aconteceu porque eu tinha uma vontade de participar. Eu não sabia muito bem como era. Eu não tinha tradução de movimento estudantil de nada. Eu fazia faculdade, e aí eu conversei com um professor meu. Eu disse, professor, eu tenho uma visão de um dia, quando eu terminar a faculdade, e me estabilizar profissionalmente, eu me envolver na política. Queria muito participar. E aí ele disse, mas rapaz, você está fazendo o caminho ao contrário. Eu disse, por quê? Ele disse, porque normalmente as pessoas que se envolvem na política, elas se envolvem desde a universidade, vão, vão evoluindo, porque se ela esperar se estabilizar profissionalmente para entrar, lá na frente ela não vai querer mais, porque já está com família, já tem está que abrir mão de estabilizada, muita tem que abrir mão de coisa. muita coisa, então o custo para você agora é menor. Isso que me despertou e por isso a gente criou o movimento. Lá na frente, eu estava no mestrado, a gente já tinha tido a primeira experiência de apoiar um vereador, e aí a gente chegou no consenso que a gente tinha que lançar um outro candidato na eleição de 2014 para deputado estadual, viu? Da eleição do vereador. Que era quando o Brasil tava pegando fogo ali, depois da jornada de Isso, 2013, né? A exatamente. política tava quente. Bombando. Aí começou a vir negócio de esquerda, direita tal, mais popularmente, né? E aí, quando chegou naquele momento, eu lembro que eu namorava com uma moça, minha mãe também estava assim na cozinha, eu cheguei para ele e disse, olha, chegou no grupo, o entendimento que a gente tinha que ter um candidato, todo mundo deu um passo atrás, eu fiquei. E eu quero ser candidato a deputado estadual. Aí eu lembro que minha mãe olhou para mim assim, sabia que ia acontecer isso. Sabia, parece que eu tava sentindo. Instinto de mãe. Instinto de mãe, porque via a gente se movimentando. Eu disse, fazer o quê? Eu não fui apadrinhado por nenhum político, mas meu bisavô, meu tataravô foram prefeitos da cidade, um tio-avô. Então havia uma órbita ali na história do meu município, Hum. mas não era direta em relação a mim. Eu nunca tinha sido apadrinhado nem nada. Até eu fui contra a vontade inicial do meu pai, assim, que realmente era envolvido com política. E aí eu decidi que ia enfrentar, tinha tempo, assim, no sentido que eu estava numa fase do mestrado que eu já tinha qualificado, tal, e havia a seleção do doutorado, eu disse, eu vou tirar 3 meses aqui e disputo. Então começou assim, veio a revolta, quando eu tive clareza que a gente precisava de um candidato, veio o sacrifício. Alguém tem que ser, se eu não for, ninguém vai ser. Tem o ditado, né, que os americanos falam, né? Correto. Se não, se não agora, quando? Se não agora, Se não quando? nós, quem? Né? Foi por aí. Que é uma forma eles cantam isso nos protestos, nas coisas, que é uma Aham, forma de puxar o povo para a responsabilidade, né? perfeito. Essa história, alguém tem que resolver isso aí. Isso. A gente tem essa mania um pouco de colocar sempre no ar, né? Alguém deveria resolver isso aí. Jogar pro outro a É, responsabilidade, né? esse alguém fica no ar e depois a gente reclama de alguém que foi lá tentar resolver. Aí Perfeito. você puxou para você nesse momento. Isso, eu puxei a responsabilidade, disputei, terminou a eleição, eu disse, mas nunca eu disputei na minha vida. E imagine, você, eu comecei logo em 2016, né, para falar da minha eleição, mas eu disputei em 2014 para lançar o nome, como o povo diz. Sim. E nesse lançamento do nome, a gente conseguiu R$ 1.500, comprou de panfleto e foi só entregar na rua. A campanha foi essa, não tinha rede social, não tinha nada, era assim. E aí eu tive 2.000 votos para estadual. Aí eu fui, Tinha mais voto do que panfleto, então. tive mais votos que o panfleto, com certeza. E aí a gente entregando tal, foi um bom resultado, todo me surpreendeu na cidade, né? Para eu vir depois para vereador. Então saiu dessa revolta e depois um senso de responsabilidade, que alguém tinha que fazer aquele papel. E nesse momento, assim, tu já teve um certo destaque. Apareceu, assim, gente querendo te apadrinhar, gente querendo te... Não, vem aqui com a gente, porque quando o cara tem voto, É, naturalmente ele já fica mais começa a chegar, bonito, né? né? Já fica mais interessante, já fica mais inteligente, Aham, né? Na política, o cara já
já fica mais atraente, digamos, pro... Teve essas abordagens aí, como é que tu lidou com isso? Teve. Primeiro, internamente no partido, porque eles pensaram que ia ter 100 votos, 200, 300, para ajudar a eleger Edilson Silva na época. Uhum. E eu tive 2.000, fui assim, sei lá, o quarto ou quinto mais votado do partido. E sem estrutura, com R$ 1.500, a gente chegar nesse patamar. O partido não investia em você não, É né? Não só naquela acreditava, né? época, meu Deus do céu, dava panfleto, não sei o que e tal. E mesmo assim não vinha até errado. Era melhor a gente fazer os panfletos da gente. Entendeu? Ela tava muito pequena ali no início, né? E aí, algumas lideranças começaram a tentar conversar com a gente, mas eu não tinha maldade, mas tinha receio, né? Eu não tinha maldade de entender o que é que o político queria comigo, de entender eh, aonde ele queria chegar, de que maneira ele queria envolver a gente, mas eu já tinha ouvido muita história, Tinha né? o pé atrás, Tinha um né? pé atrás. E aí a gente foi ouvindo muito, conversando muito, e a gente tinha clareza de com quem a gente não queria se aliar, né? Porque a história da cidade é essa. Os cabos entravam, aí aparecia uma nova liderança. Ele, não, rapaz, vem ajudar a sua cidade, venha ser secretário. Aí o cabo apagava a história e aquela liderança se mantinha. E as novas lideranças da cidade iam se apagando. Então eu sabia que eles, se eles chamassem para junto, era para neutralizar. Não era para desenvolver o município. Assim como é hoje ainda. E aí eu tinha essa leitura. Vim para a eleição 2016, a gente tinha lutado pelo transporte universitário, muito, tinha conseguido alguns avanços, e aí fiz novamente a campanha. A gente fez uma vaquinha, criou um movimento Se Vitória Fosse Nossa, que era para ouvir a juventude, ouvir as pessoas, o que é que elas queriam em relação à nossa cidade, em relação à cultura. A gente começou a se organizar, levei a lapada. Fui bem votado, mas não entrei. E aí eu vi que o buraco era mais embaixo, né? Que a gente tinha que organizar o partido, tinha que ter uma relação com o presidente estadual, presidente nacional, que não importa o partido, se a gente não tivesse bem relacionado e articulado, eles tomavam, como Tu tentaram. pensou em desistir nessa época aí, depois da segunda lapada? Poxa, era só o que eu pensava. E o que foi que segurou, assim, a tua resolução, digamos? Quando você entra assim na política, de maneira honesta e né, você quer fazer as coisas certas, Sim. você começa assim ter um sentimento de propósito. Porque você às vezes desanima, mas você vai na rua. Aí chega um e diz assim: rapaz, não desista não, viu? Acho que a gente tá precisando de pessoas como você e tal. Você escuta muitas críticas. Muitas críticas. Você faz o certo e ainda sai por errado. Uhum. Entendeu? E aí você entra num sistema político que quando você começa a ter volume, o próprio sistema político começa a lhe desqualificar. Lá em 2016, por exemplo, fizeram uma campanha muito forte contra mim nas igrejas. Veja, eu Nas cristão, igrejas? nas igrejas. Eu cristão, né? Minha educação foi católica toda. E diziam que eu queria destruir as igrejas. Espalhar maconha e fazer. Até hoje eu processei 3, 4 pessoas porque disseram que eu defendia casamento de pai com filho. Tem um processo na justiça, ganhei três ações na justiça por danos morais em Era relação bom a tu, isso. tu explicar isso aí. Primeiro, a questão dessa relação com as igrejas, que eu acho muito interessante. Quando você vai Uhum. principalmente para a política do interior, ou mesmo nas comunidades aqui da capital, as igrejas são muito fortes e às vezes Sim, são manipuladas politicamente, ou manipulam politicamente, dependendo de como você quer enxergar. E segundo esse processo, porque é interessante, né? Porque foi um caso muito forte de fake news, né? sim, Mas que não era inteiramente fake, porque existia um projeto, só que era uma interpretação totalmente torta do projeto, né? sim. Então era assim, por exemplo, você considerar que eles confundiam o conceito de família com casamento, né? Isso. Então uma avó que cria um neto, por acaso não é uma família? É. Claro que é uma família, e tem que ser considerado, tem que ter os direitos como se família fosse. Quantos casos a gente tem, né, de crianças que são criadas por avós, Uhum. ou por tios, ou por... as famílias que fogem um pouco do padrão, Uhum. têm o mesmo direito das outras famílias, né? E aí o Sim. pessoal confundia esse conceito de família com o conceito de casamento, querendo levar para uma questão de relações amorosas que não tem nada a ver com o que o Sim. projeto colocava. Eu acompanhei de perto essa história aí. Não foi só você que Aham. sofreu, Sofreu com não, isso, né? com quem apoiou esse projeto, né? Fala um pouco aí sobre essa relação com as igrejas, e essa questão da fake news também. Eu sei que são assuntos, Aham. misturou dois assuntos bem diferentes aí, mas seria interessante a gente É entender. separado, mas é misturado no fim das contas, né?
Não, e assim, pior que eu não tenho nada a ver com o projeto, né? É no Sim. Congresso Nacional, mas como eu era afiliado ao PSOL, né? Tinha vindo, tal, então o pessoal criava essa mística de que eu era que queria destruir igreja, que não sei o quê. Tá. Por quê? Havia um debate no Congresso Nacional, ele entrava no noticiário, quando olhava para a cidade, quem é do pessoal? André. Virou Pronto. o alvo. Aí virei alvo, né? Mas assim, a relação que eu tenho com as igrejas é de muito respeito. Como eu disse, assim, eu sou cristão, né? Eu tenho minha fé, eu tenho meus valores cristãos. Eu fui criado, eu fiz catequese, fui educado rezando o terço. Até hoje, a família da minha namorada frequenta a igreja batista, eu vou com eles. Então, eu tenho uma relação com o cristianismo de respeito e é um valor meu, Uhum. né? Então, de fato, o que aconteceu ali depois de 2016 foi que quando começou a se acentuar uma polarização, né, entre extrema-direita, esquerda, etc., o Bolsonaro, né, a liderança de Bolsonaro, junto com aquele grupo, começou a compreender que os valores morais do nosso povo, eles eram muito relevantes para a política. A gente já vinha acompanhando o crescimento de muitas igrejas evangélicas, porque nosso povo ele é conservador, nosso povo é contrário ao aborto, o nosso povo é contrário a várias agendas, né, que o campo progressista defende. E aí o Congresso sempre teve vários deputados alinhados com essa agenda, mas só que apareceu a primeira oportunidade deles elegerem um presidente que tivesse aqueles valores. Agora, o que é que acontece nas democracias? Quando você tem uma crise econômica, uma Uhum. crise moral, isso dá respaldo para que hajam lideranças, que apareçam lideranças que se valham da pauta moral para poder crescer. Isso não é só aqui. Se você pegar o movimento do Brexit na Inglaterra, né? Foi o Brexit. Havia um referendo, né, um plebiscito para discutir se a Inglaterra ia continuar na União Europeia ou se ia se distanciar. E aí houve uma campanha, uma propaganda de retomada do controle. Tem até um filme, quem quiser assistir na internet, pesquisa lá, Brexit. De retomada do controle. E aí a pauta moral se sobressaiu. Se você for na França, né, tem uma agenda moral muito forte com relação à questão dos imigrantes. Se você for na Itália, enfim, na Espanha, os países na Europa, nos Estados Unidos, né, com Trump, começou a ascender cada vez mais uma liderança da extrema-direita. E por quê? Porque o político, quando ele se apropria da agenda moral, ele consegue dar respostas muito simples e diretas para problemas que a população sente. E muitas vezes o campo progressista complica demais para poder explicar uma solução e, pior, não apresentou ainda nenhuma solução para aquele problema. Então vamos lá nos Estados Unidos. Você vê um país que começou a se desindustrializar porque parte das fábricas, das indústrias migrou para a China. Sim. Ali virou um cluster tecnológico e produtivo. E aí você vê a base do chão de fábrica ali, dos trabalhos formais, serem ocupados por imigrantes. Normal, né? Uma economia pujante. Então vem gente da América Latina, vem gente de países africanos, enfim, migram Do para mundo lá, todo, é. do mundo todo, para viver lá o sonho americano, né? Para poder sobreviver. E ali aquilo cria um sentimento de ameaça para quem era estabelecido naquela região. Então, a extrema-direita começou a compreender que nesse processo de globalização, os países estavam perdendo fronteira, e aquela fronteira mexe com o medo de quem morou lá, de quem viveu, de quem tem raízes, de quem tem identidade. Então, está acontecendo isso agora em Portugal, né, com relação aos brasileiros. Sim. Está acontecendo na Europa e aconteceu no Brasil recentemente, lá em Boa Vista, Roraima, com a crise na Venezuela. A xenofobia aumentou muito porque houve uma onda de migração. A prefeita de Boa Vista tentou acolher e houve um movimento lá de extrema-direita tentando desqualificar, né, essa política de acolhimento
da prefeita de Boa Vista. Todo momento de crise tende a ter a pessoa que vem aproveitar, né? Isso. Mas, Não tem vácuo na política. Alguém vai exatamente. ocupar aquele Quem está espaço. do lado do poder do sistema Isso. tende a querer resolver a crise. Certo. Mas tem um monte de gente que vai querer se aproveitar da crise, Perfeito. né? A Lava Jato, inclusive, foi baseado numa operação italiana que teve exatamente o mesmo Exatamente. resultado, né? Que virou presidente do Milan. As mãos limpas, movimento de O Sarkozy, mão limpa né? deu no... Não, Sarkozy foi na França. O italiano. Magnata da televisão. Que, Né? que foi presidente do Milan. Me Como é esqueci o o nome nome? dele agora. Depois a gente faz um corte e bota o nome dele aqui embaixo. Mas a mesma coisa, um demagogo, né? Que se aproveitou daquele momento de descrença na política, da esculhambação revelada, e aí terminou se tornando presidente por muitos anos. E a Argentina também, eu queria que falasse um pouquinho aí como é que tu vê, a gente tá na... Mas só para concluir Sim, desculpa. essa pauta da relação das igrejas com a política. Então, eu acho que toda organização, instituição vai ter problemas. Na política é o que mais tem. Então, é natural que tenha nas igrejas também. Agora, existe uma incompreensão do campo progressista em relação ao papel das igrejas. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem a maior organização de assistência social do mundo, entendeu? As igrejas evangélicas cumprem um papel muito importante nas periferias do país. Você chega lá onde aquela comunidade não tem espaço, às vezes aquela comunidade não tem assistência social, não tem cobertura de saúde, não tem cobertura de educação, a igreja cumpre o papel de fazer essa seguridade, onde o Estado não chegou. E aí chega o nosso campo progressista e diz, não, você tem que ter mais saúde, mais educação. Sim, meu amigo, mas cadê a segurança? Cadê a saúde? Cadê a educação? A resposta mais imediata, sendo ela clientelista ou não, é uma resposta, né? Isso. A solução para onde o Estado não chega é o Estado chegar. Certo. E eu concordo contigo assim, da questão de como a esquerda, me considerando como uma pessoa de esquerda, essa dificuldade de diálogo passa também pela falta de ousadia no exercício do poder. perfeito. Porque a esquerda é eleita para mudar. Se ela não muda, as pessoas vão buscar outra alternativa. Sim. Não adianta ficar falando mal da alternativa, né? Eu sempre a analogia do ex que fica falando mal do atual, né? E do atual fica falando mal do ex. Então, a pessoa fica, mas você tá com esse cara agora que não presta. Você tá com esse cara agora que não presta. Sim, meu amigo, mas você teve sua chance. Você teve aqui. Qual foi a solução, né? E a pessoa não quis, foi buscar uma alternativa, né? Perfeito. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, no sentido que a gente não pode ignorar a importância que tem as instituições religiosas para a nossa sociedade. É uma sociedade sem cobertura de serviço público. E a gente não pode ignorar também a fé das pessoas, que é a liberdade religiosa, as escolhas, né, que cada um tem. Por outro lado, eu acho ruim a influência religiosa na política. Em que sentido? Eu acho que é natural e é importante que hajam religiosos na política, mas não que ele transforme as agendas públicas em pautas religiosas. Isso aí eu já não acho interessante para a sociedade, porque você sai do campo da resolução dos problemas para entrar no campo de debate, de briga moral. Entendeu? Feito, eu estou na cidade e aí o entrevistado vem e quer falar comigo sobre ideologia de gênero, etc. Que, enfim, não vou entrar nem nessa discussão. O que é que isso vai ter a ver para a gente resolver um problema que em minha cidade, por exemplo, tem crianças estudando em galpão. A gente tem péssima cobertura de saneamento, né? Os postos faltam remédio, a gente tem uma alta taxa de evasão escolar. Então, meio que a gente acaba trazendo um tema que não vai ajudar a nossa cidade a desenvolver. Mas o político ali que está puxando essa pauta, ele faz coisa errada, aí puxa uma pauta moral, ganha voto em relação àquilo. E isso tem a ver também com o escopo, né? Do papel, por exemplo, do vereador ou do prefeito. Assim, dá diferente camada de poder que para o povo é um pouco... Para o povo que não tem muita familiaridade com política, é tudo um pouco confuso, né? Todo mundo político, né?
Então, com certeza você é cobrado coisa que não é do escopo do Pô, vereador, talvez direto, sequer que não é nem do escopo do prefeito mesmo. o tempo todo. Então, como é que tu faz esse trabalho meio que pedagógico de explicar o que é que tu faz e o que é que tu pode fazer também, né? Eu faço isso todo dia. Todo dia eu explico, no mínimo a uma pessoa ou a várias, o meu papel enquanto vereador. Por quê? Eu, quando fui eleito vereador, e nessa última eleição eu fui um dos mais votados da história da cidade, eu fui o segundo, porque o primeiro ele se deixou de ser prefeito para vir vereador. Ele teve 9.000 votos para vereador. Foi uma coisa extraordinária. Mas aí, tirando essa exceção, eu fui o mais votado. Quando eu fui eleito, eu pactuei com o eleitor que eu não ia fazer o trabalho de assistencialismo. Eu não ia fazer, eu ia fazer o papel do vereador, que era fiscalizar, ter um trabalho de transparência. Mas só que a gente vai ganhando uma proporção que as pessoas que muitas vezes nem votaram em mim, mas me vê como vereador, chega pedindo coisas, né? Pede porta, milheiro de tijolo, cimento, ajuda. Quando a gente vê uma situação que a pessoa está passando fome, está com dificuldade, aí é outra história. Eu sempre ajudo, né? Porque é uma questão pessoal, de convicção moral. Eu ganho bem, a pessoa, enfim, está passando necessidade, é até um valor meu enquanto cristão. Mas eu não me valho disso para fazer política. Que aí, o que é que acontece nas cidades aí, pelo interior do país, né? E é muito forte aqui no Nordeste. O político junta 200, 300 mil, sai ajudando o povo, pagando conta de luz, dando cimento, não sei o que, não sei o que, junto em voto, consegue se eleger. Quando chega no mandato, ele é cobrado pelo aquilo que ele pactou, que é o quê? Ajudar as pessoas. E aí, ao invés dele lutar pelo serviço público, que é assim, por que que aquela pessoa não tem ambulância? Por que que aquela pessoa chega num posto e não tem remédio? Por que aquela pessoa tem dificuldade de conseguir um emprego? Ao invés dele lutar para que aquela pessoa tenha um direito garantido, ele luta para que a pessoa continue pedindo a ele. Que é isso que mantém o poder É dele. isso que vai manter a influência dele e o poder. Aí quando chega na eleição, diz, eu vou votar em fulano. Por quê? Porque ele me ajudou. Eu precisei de uma cirurgia, não consegui no posto, não consegui aonde, mas ele me deu. Às vezes não é ele, nem ele que deu. Às vezes o poder público Uhum. bota dificuldade e manda o caba procurar um vereador. Aí o vereador vai e vende a facilidade. Acontece E, muito isso. e bem na prática, assim, como é que você lida com essa situação? Qual a resposta que você daria? O camarada tá fazendo uma reforminha lá, o camarada humilde, trabalhador, que não entende o seu papel, e diz, André, ó, me ajuda aí, eu tô precisando de um cimento, de um tanque aqui para terminar minha casa, você é um cara que Uhum. luta pelo povo, me ajude aí. Como é que você faz para lidar com a situação? Eu digo da pessoa que chega de boa fé, o Uhum. trabalhador que chega para você de boa fé pedindo ajuda, mas que não é o seu papel, né? Se fosse fazer isso para os seus 2.000 eleitores, Isso. é financeiramente impossível, né? E Uhum. também não é seu papel. Como é que se lida na prática, no dia a dia ali, com essa situação? Como é que se diz esse não, digamos, de forma pedagógica? Rapaz, assim, primeiro eu tento compreender de fato o problema da pessoa. A gente não pode lidar com as pessoas como se elas a todo tempo estivessem pedindo, pidão, pidão. Não é dessa forma. Então eu tento compreender a dificuldade. Se for alguma coisa que o serviço público pode fornecer e que ela não está tendo acesso, aí eu luto ao lado dela. Então, se ela tiver um problema que não está conseguindo ambulância, se ela tiver um problema que ela não está conseguindo remédio, medicamento, e aí eu pego o nome dela, a gente vai lá no posto, tenta entender por que é que ela não está tendo aquele serviço atendido. Mas se for um pedido que foge à minha alçada, né, que é esse caso de ajudar numa reforma, pagar uma conta, aí eu me solidarizo, compreendo a situação, eu digo, olha, primeiro, explicar a ela isso, primeiro eu estou em pré-campanha, de fato eu estou em pré-campanha. Então a justiça eleitoral proíbe que eu faça isso. E isso ele entende bem. Uhum. Muitas pessoas pedem, mas sabem que está errado, porque quer trocar por voto, Sim. entendeu? Eu disse, ó, eu não faço. Ela disse, não, mas ninguém precisa saber. Eu disse, mas é errado a pessoa sabendo e não sabendo, é errado igual. E depois eu explico, olha, a gente tem um trabalho de conscientização sobre o que é que faz os políticos, tal. Espero que você entenda, tal. Muita gente sai chateada, tem gente que vai fazer militância em cima disso.
Então, por exemplo, lá na minha cidade é uma cidade muito desigual, muito empobrecida, mais da metade da população recebe até meio salário de renda, imagine. Então, os políticos até se apropriam disso para fazer uma fake news e dizer que eu não ajudo ninguém. Isso Uhum. ali não ajuda ninguém, tal, tal. Então, criam essa fake news. E a gente tem que ter coragem para tentar modificar ou melhorar, tornar mais eficiente uma cultura, né? Então, eu me posiciono dessa forma. Uma parte das pessoas compreende, outra parte, inclusive tem gente que diz, não, eu lhe entendo perfeitamente e não se preocupe, não. Eu respeito, admiração mesmo, tal. Já tem gente, não, que sai lhe difamando. Oxe, eu pedi tal coisa, tal, a gente não sabe nem se é verdade, mas sai espalhando. E a gente tem que enfrentar. Você entra na política com um Sugerindo você propósito. comer umas frutas, né? Um caju, aquela. Não, pois é. E aí, não, graças a Deus, eu não me ofendo muito, não, assim, porque, graças a Deus, a gente construiu uma reputação de honestidade. Os caras podem falar o que for, mas não que eu faça coisa errada, Sim. entendeu? E aí, eles acabam respeitando a maioria e, de fato, tem perda eleitoral em relação a isso, porque as pessoas vão atrás do político que vai dar determinada coisa, né? Se vender mesmo e vender o voto. E aí eu tento explicar às pessoas que no momento que elas dão dinheiro para conseguir um cimento, uma coisa, ela perde de ter um político lutando pela rua dela, lutando pela iluminação, lutando pelo saneamento, entendeu? Aí eu digo isso também, só, se for um problema na sua rua, se for um direito seu, pode contar comigo para lutar por isso. Deixa eu pegar um gancho aí. Você falou duas coisas. Uma de pré-campanha e a outra coisa dos outros políticos, dessa coisa da troca de votos, né? Vou dizer compra de voto, mas de uma troca de votos aí. É verdade que você vem para prefeito de Vitória ano que vem. A gente está E como é que pavimentando vai ainda. ser essa articulação para formar uma base de apoio aí forte? Lá na minha cidade, a gente está pavimentando, né, esse projeto para a prefeitura. Você só pode se dizer candidato depois das convenções eleitorais, que é em julho do ano que vem. E aí, o que é que acontece? A gente tem um cenário na minha cidade que imperaram oligarquias, que ainda imperam. Então, foi uma briga histórica entre vermelho e amarelo. E agora, quem está no poder é o prefeito Paulo Roberto, que ele integra o grupo amarelo, que é vinculado a Elias Lira, etc. E hoje ele lidera esse grupo. E é a primeira vez, historicamente, que minha cidade, um dos lados dessa polarização histórica enfraqueceu, que é o grupo lá do PSB, né? Então, eles tiveram lá 4 gerações de prefeitos seguindo a árvore genealógica, entendeu? Que são até parente meu distante, assim, né? É um tio-avô meu, um primo de quinto grau lá. Outro braço, né? É outro braço lá. Da árvore. Mas eles enfraqueceram na cidade. E a gente está no ponto de maturidade e a gente tem um projeto de cidade que a gente compreendeu que o momento da disputa é agora. Existem outras lideranças que estão insatisfeitas, que acham que a cidade devia ser de outra forma, e a gente iniciou um diálogo, uma discussão. Então, são eles o grupo do PP lá, Partido Progressista, e o grupo do União Brasil, que é ligado à diretora do hospital lá, que é Socorrinho. Socorrinha foi candidata a deputado federal, agora teve 16 mil votos para deputada federal na cidade. O pessoal achava que ela ia ter 4, 5 mil. Ela hoje é a primeira suplente do União Brasil. O União Brasil fez 3 deputados federais. Então, nessa tua articulação aí, você tem o PP, que é um partido dito como de centrão, você tem Isso, o PDT, que é o seu que é um de esquerda, isso. e União, que é o partido mais tradicional de direita do Brasil, Arena, PFL, etc. Perfeito. A gente tem outros partidos que Democrata, a gente está depois União. dialogando também. Então, essas linhas ideológicas, então, em Vitória e no interior, tu acha que são meio borradas, assim, não são tão relevantes. Então, eu acredito que sim, porque assim, qual a diferença hoje numa administração pública municipal que vai ter entre um prefeito de direita e de esquerda, numa cidade de 134 mil habitantes? Os dois vão ter que lidar com saneamento. Os dois vão ter que lidar com serviço público. Os dois vão ter que fazer obras. A diferença, talvez, né, esteja num discurso. Que um prefeito mais progressista ele vai ter um apelo social maior para as pessoas mais pobres. E um prefeito mais liberal, ele vai discutir mais emprego, mais obra, não sei o quê. Então,
tem essa relação aí, talvez. Mas, assim, ele vai lidar com os mesmos problemas. Se você pegar historicamente o prefeito de direita e de esquerda, nas cidades aí pelo interior, você vai ver, primeiro, que ele não vai usar isso como discurso. E segundo, que eles vão dar quase as mesmas respostas para os problemas, né? Então, ele vai dar emprego através de onde? Da prefeitura. Eles vão fazer... Um vai focar mais na saúde, o outro mais na educação, o outro mais em obra. Mas, em síntese, eles vão ter a mesma linha. Então, quando a gente começou a construir esse diálogo no município, o foco da gente é a cidade. Então, a gente via muitas obras sendo feitas na parte central, que é a parte mais rica da cidade, que é a parte onde está a classe média alta, né? Então, boas obras lá de mobilidade, boas obras lá de reformas de praças, boas obras de acesso. E, por outro lado, a periferia da cidade, as pessoas mais pobres, que mais precisam, estão cada vez com menos cobertura de saúde, com menos coberturas de escolas, porque eles começaram a fazer escolas nucleadas. Então, tira as escolas do campo e traz para uma região mais central, para ir economizando dinheiro. Os postos de saúde não tem uma ênfase, né? Ele faz reformas nos postos mais centrais, que dá na vista. Então, a gente começou a discutir um projeto que envolva mais quem está precisando. Não é que a gente não defenda as obras de mobilidade. Até parabenizo com frequência a prefeitura lá por fazer essas obras no centro da cidade. Mas a luta da gente é para que a gente espalhe mais esse recurso. Espalhe para onde a gente mais precisa. Por que a gente não pega a experiência de Medellín, né? É uma cidade que acabou tendo a projeção mundial, porque o prefeito de lá, ele olhou para a periferia, para as favelas e disse, ó, favela é um fenômeno nosso, né? O Sim. nome favela nacional. Mas assim, a periferia lá, os bairros... Bairros, né, que eles chamam. Eu conheci o ex-prefeito que você está Que falando. massa. Aqui na Prefeitura do Recife. Ele fez uma Massa. parceria na Prefeitura do Recife aqui, como consultor, e eu conheci pessoalmente. É uma pessoa interessantíssima. Um pequeno caos que ele... eu vou contar aqui dos bastidores, espero que Vá ninguém na contando que eu Prefeitura vou fique chateada. pegar o brownie aqui da minha amiga Esse Brown é bom, esse Brown é bom. Viu? Malu Varela. Passa, Estuda comigo, ciência política. passa o merchan aí. Ele contou uma história que tinha uma pessoa da prefeitura, né, falando das coisas, e ele tava só ouvindo. E aí ele disse, pare, pare, pare. O que é tal sigla? Aí a pessoa explicava o que significava a sigla. Aí daqui a pouco passava 2 minutos. Não, porque o PDA aqui... Pare, pare. O que ele, no fundo, ele já sabia. Depois ele explicou. Ele disse, uma das formas que o poder se distancia do povo é na linguagem. E aí você, que é um cara com formação de comunicação, é interessante saber que esse cara que você citou aí, o ex-prefeito, ele falou isso também. Então ele disse, a primeira coisa que faz é acaba com sigla. Porque quem é do serviço público só lida com 1 milhão de siglas diferentes, mas Isso. você vai usando isso na linguagem, o povo vai se afastando, não entende disso. Quando, na verdade, posto de saúde é posto de saúde. Tem que usar PS, não sei o quê, UBS. UBS, nem... enfim, esses 1 milhão de siglas que tem no poder público. Secretaria de Segurança. Secretaria de Segurança. Custa falar. Às vezes a fala é menor do que a sigla, né? Porque... E ele citou outro exemplo, assim, nessa questão de prioridades, etc. Muito interessante o trabalho que eles fizeram com o cachorro de rua, né? Que é uma coisa, assim, que... fazer as pessoas entenderem que é uma questão de saúde, né? E que o povo pode participar adotando esses cachorros, enfim. Mas é uma pessoa interessantíssima que me fez lembrar desse caso aí da comunicação, né? Sim, perfeito. Mas você estava falando sobre o exemplo Medellín, em que sentido? É porque o que ficou notório em relação à administração foi que ele criou um paradigma de urbanização, que é o seguinte: você pega o lugar mais pobre da cidade, que precisa de mais intervenção do poder público, e dá o melhor que você pode dar em termos de design, em termos de serviço público, né? A gente oferece ali um serviço de excelência. Beleza também, né? De design e tal. Aí ele mostra, aí tem fotos, né, de uma favela lá, com a biblioteca de ponta, sabe? Com acesso, enfim. Então, o que é que eu penso? Por que é que a gente não pega o melhor que a gente pode oferecer em termos de obra de serviço público e não faz um parque num bairro periférico do município? Por que a gente não faz uma biblioteca?
Porque qual a visão do político, normalmente? Ele faz as coisas onde é mais visto, desmancha o que o outro fez, né? O caba fez uma praça, aí desmancha e faz uma praça com a cara dele. Aí sai refazendo as praças. E as pessoas que vão passando ali vai tendo visibilidade, tá no centro, tá no comércio. E na periferia, ele deixa para perto da eleição, para comprar voto, para poder dar cesta básica, para poder dar isso, aquilo, passar um calçamento de última hora e etc. É como se ele pensasse assim, como no comércio, no centro, as pessoas são mais criterosas, na cabeça do político é Mais isso. exigente. Mais exigentes, eu vou fornecer mais. Que eles são influentes, etc. Na periferia, qualquer coisinha que eu fizer, o povo vai ficar satisfeito. Eles pensam dessa forma. Então, a ideia é inverter a lógica. Vamos dar o melhor que a gente pode para quem mais precisa. E onde a gente já tem infraestrutura, já tem iluminação, já tem saneamento, a gente vai fazendo manutenção, vai fazendo alguma reforma, mas a gente equilibra mais o investimento, né? Sim. Mas, voltando à sua intenção aí de ser prefeito, vamos falar sobre o seu partido, né? Certo. O PDT. O PDT nas últimas semanas aí andou pegando fogo lá, tem uma reunião da Nacional falando sobre o Ceará. Eu sei que você não está metido lá no Ceará, mas aí ficou separado o time Ciro com o time Cid, né? Primeiro, o que é que tu acha dessa polêmica toda que tá havendo dentro do teu partido? Uhum. E qual a importância dos partidos quando você leva lá para a ponta, lá para o interior, que é o seu caso, ou aqui mesmo na capital, ou nesse frente a frente com o povo? Qual a importância real do partido? Você já foi de outro partido, né? Sim. Mudou. Eu também era de um partido, mudei. Mas vamos começar pela confusão que está tendo no PDT agora. Qual é a tua posição? Rapaz, lá no PDT no Ceará, não vou mentir não, tô sabendo muito o que está acontecendo não. É tanta bronca lá na minha cidade, né, e aqui no estado, tal, que a gente ouve, que eu não tô muito por dentro do debate. Mas assim, eu acredito que o partido, ele tem uma importância fundamental para a organização política das cidades, do país. Porque veja, não é simples você organizar a candidatura, organizar uma disputa eleitoral, né? Como é que fica a questão de um mandatário, a contrapartida dele para a sociedade, como é que você organiza as chapas. Então, o partido ele tem uma importância fundamental, só que ele foi perdendo o sentido. Porque no Brasil tem dezenas de partidos, né? A maioria virou cartório, ou seja, você bota debaixo do braço, vende aqui, vende ali, e aí com baixa institucionalidade, né, como diminui muito essa questão da identidade do partido, acaba que eles vão perdendo também a importância. Então, o que é que acontece geralmente? A turma elege uma bancada, chega no poder legislativo, os parlamentares ficam do lado do prefeito e esquece quem foi que elegeu, quem foi o partido, quem é suplente. Então, eu acredito que a gente precisa resgatar a importância e a identidade dos partidos, porque é dali que surge a organização política, é dali que você vai construir o projeto das suas cidades, é ali onde você vai construir uma ideologia. E eu acredito que as reformas que têm vindo agora têm facilitado isso, principalmente com o fim da coligação. Antigamente tinha partido com um político só. Agora não, ele tem que montar o partido todinho, etc. Tem a cláusula de barreira e vai diminuindo. Tu acha então que a Cláudia Barreiro foi uma coisa positiva para a Positivo. política? Demais, pô. A gente tinha que enxugar. É muito partido. Não dá para ser mais assim. O eleitor hoje vota em alguém, não sabe nem qual partido que ele tá. Só vê o número lá, sabe? Com exceção aí, eu acredito do PT e talvez um ou dois, três partidos. Sem querer deslegitimar o meu, que é um partido que eu acredito, que tem um regimento que eu acredito, que tem lideranças que eu acredito. Mas assim, a gente precisa enxugar o número de partidos, a gente precisa ver formas do eleitor saber entender em quem ele está votando, né? E a gente está nesse debate aí, tem muitas soluções prontas que não são legais, né? Por exemplo, você fazer do voto proporcional um voto majoritário. Tipo assim, tem que ganhar o vereador mais bem votado. Não é tão simples, porque se você fizer dessa forma, e olha que eu fui o mais Já ia dizer, votado, você está indo contra mas porque a eleição custa seu muito. interesse passado, digamos, né?
Mas a gente foi uma exceção. Sim. Eleição custa muito caro. Se você pega, de acordo com a Justiça Eleitoral, e tenta descobrir ali quanto é que um candidato pode gastar durante a eleição, o valor ele não chega nem a 10% do que os políticos de fato gastam. Então, vou dar um exemplo. Vitória de Santo Antão. Para um caba sair candidato a vereador, ele só pode gastar até 33 mil. O que é que os vereadores fazem lá? Gasta 500 mil. Entendeu? Então, quando você organiza, por exemplo, você faz uma lista fechada, você já comunica para o eleitor quem é que tem chance de ser eleito vereador naquele município. Vamos supor na minha cidade, né? Você pega um candidato que tem 2 mil votos, outro tem 1.500, outro tem 500, outro tem 700. Aí o caba lá da comunidade da zona rural chega e vota um cara que vai ter 100 votos. Mas na verdade ele está ajudando a eleger outro que tem 2 mil. Sim. Entendeu? Não, eu ia pegar esse teu gancho, se pudesse, que a gente já está terminando aqui o horário, sobre voto distrital, então. Tu acha que voto distrital, eu pessoalmente era contra o voto distrital, hoje em dia eu sou 100% a favor do voto distrital, porque eu acho que ele permite o enfrentamento de ideias também no legislativo, né? É todo mundo lutando ali pelo mesmo eleitor, ao invés de ficar cada um na sua igrejinha, igrejinha no sentido amplo, não de igreja realmente, mas no seu nichozinho ali, a gente tem uma política tribalista ou de pequenos grupos, seja identitários, seja de classes profissionais, e a sociedade debater junto, assim, quem é o nosso representante no nosso distrito aqui, ao invés de ser quem é o representante da minha profissão, do meu negócio, da minha igreja, né? Você ter um debate de ideia maior eu acho, no voto digital, de tentar chegar digamos, num mínimo denominador comum Certo. daquele determinado grupo. O que é que tu acha do voto digital? Você que está na prática, porque eu estou falando na teoria, né? Aí é fácil. Na prática é complicado, porque assim, se o cabo é eleito com o voto do bairro, ele fica refém do prefeito. Em que sentido? O prefeito ele corta a torneira e não bota nada para aquele bairro. Aí ele fica tendo que pedir coisa ao prefeito, aí o prefeito amarra ele dentro do poder legislativo e diz, ó, eu vou enviar coisa pro teu bairro, mas tu tem que fazer parte da minha base. E acaba ele voltando automático a tudo que o prefeito quer. Então talvez aí seria interessante ele ter o distrital e ter o livre também, porque aí vai vir um vereador que tenha uma pegada mais em relação a categoria de mototáxi, categoria de comerciante, etc. É o chamado distrital misto, né? É, Que está na isso. pauta aí também, né? Eu acho mais interessante. E outra coisa que eu acho importante também seria aumentar drasticamente o número de vereadores com o mesmo orçamento. Não estou falando de gasto público. Porque Quando eu digo aumentar, quando tu não falou isso, já teve gente batendo na mesa, cara. Não é possível que o cara quer mais vereador. Não. Vamos supor, você tem uma cidade aqui como Recife. São quantos vereadores aqui? Não lembro de cabeça, não. Vamos supor que o Recife tenha 40 vereadores, né? Qual seria o ideal? Cada vereador ali ganhar 20 mil, não sei, 15 mil, 18 mil, ganha uma fortuna. Você dobra para 80, aumenta para 100 vereadores com o mesmo orçamento. Porque você vai aumentar a quantidade de representação na cidade. A questão do valor econômico não vai se sobressair, porque o mandato de um vereador aqui, ele é muito estruturado, tem muitos assessores, etc. Mas o orçamento é o mesmo. Aí ele vai ganhar menos. Então, quem vai começar a participar são pessoas cada vez menos ricas, pessoas cada vez mais comuns. Democratizaria essa primeira entrada na política. É a primeira entrada na política. Fica mais difícil do prefeito cooptar, ou seja, para ele conseguir um consenso, ele tem que falar com muita gente. Devia fazer isso no Congresso Nacional também, aumentar lá para 2 mil deputados federal, entendeu? E o valor diminuiria. O poder individual de cada um e o poder de barganha também cairia, né? O poder de barganha cai, né? E aí é para Mas não fica mais fácil fazer as coisas escondidas, não? No meio de 2 mil pessoas é mais fácil se esconder. Tu acha mais fácil esconder em 500 pessoas em 2 mil? Acho mais fácil se esconder dentro de 2 mil. Uma multidão maior fica ali fazendo meu baixo clero ali, não é não? Nada, o debate é grande para você compor uma maioria de um projeto. Ah, sim, para compor, com certeza. Então, por falar nisso, deixa eu pegar esse teu gancho também. A gente vê na política, muitas vezes, o executivo dizendo que eu queria fazer, mas não consigo, porque o Congresso. Não consigo fazer porque a Câmara, porque a Assembleia. E, ao mesmo tempo, a Assembleia, a Câmara e o Congresso, muitas vezes apontando para o executivo, dizendo, não, a gente quer fazer, mas precisa da iniciativa. E você está se propondo mudar de lado. Você hoje está no Legislativo e está querendo ir para o Executivo. Perfeito.
Como é que vai ser a tua relação quando tu estiver do lado de cá, do executivo? Como é que tu vai fazer essa tua articulação? Era um questionamento que o candidato do seu partido, Ciro, também era muito feito, né? Sim. Ciro dizia, vou fazer diferente, dizia, sim, mas quando chegar lá, para lidar com um Congresso muitas vezes corrupto, muitas vezes clientelista, Uhum. muitas vezes patrimonialista, né? Tipo, na prática, a teoria é outra. Aham. Como é que tu tá se propondo, como alguém que nunca foi do executivo, fazer essa relação? Para minha experiência como vereador, ela vai ser fundamental para a minha relação com o legislativo. Porque eu compreendo a maneira que eles fazem política, que os vereadores fazem, eu compreendo a maneira que eles se organizam. Então, eu vindo a ser prefeito da minha cidade, tudo que tiver dentro das quatro linhas da lei, a gente vai discutir. Então, se os vereadores precisarem de espaço, precisarem indicar onde precisa de obras, se eles precisarem indicar onde precisa de prioridade no serviço público, a gente vai discutir. Até porque o próprio Ciro diz, né? A política não é um convento. Uhum. A política é um lugar que existe para não existir a guerra. Porque antigamente as pessoas para tomar o poder se matavam, né? Se matavam, derrubavam o outro. A Sim. política foi uma maneira civilizada que que a humanidade descobriu para que não haja conflito e violência. Ou seja, as pessoas têm Ou conflito sem violência, né? conflito sem violência, desculpa, para ter conflito sem violência, para que as pessoas entrem no consenso e não fique uma relação do pescoço para baixo a canela. Então, se um prefeito ele for inteligente, ele chama os vereadores para conversar. Assim como a governadora, se ela for inteligente, ela chama a Assembleia para conversar. O que a gente não pode fazer é desmoralizar a política, né? Então dá 20, 30 cargos para o cara só comer o dinheiro, Se o que é o que vereador disser, acontece. André, eu voto nesse seu projeto aqui, aprovo seu orçamento, mas eu queria a secretaria X de porteira fechada. Não existe isso. Não existe. Até porque, assim, o jogo para ele, primeiro quando eu me eleger, ele já vai conhecer minha reputação. Então dificilmente Não ele vai vai me querer levar a propor. resposta, né? É, ele não vai querer levar a resposta. Segundo que, assim, muitas vezes o prefeito ele tem uma popularidade muito maior do que um vereador. O vereador tem, para se eleger, 1.500 votos. Um prefeito para se eleger é 30 mil. Então, assim, de certo modo, se ele começar a criar um conflito dentro daquele xadrez político, ele fica ruim com a população. Principalmente se for um projeto de interesse público. Agora, o que a gente vai fazer é conversar, né? Foi assim que a gente chegou até onde eu cheguei, né? A gente tem o apoio de deputado federal, a gente conseguiu mais de 3 milhões para a nossa cidade com o Túlio Gadelha, deputado federal. A gente conseguiu para a cidade, Que é, hoje está em outro partido, né? que Foi do tá na PDT, mas rede, já está na isso. rede. A gente conseguiu para o município aprovar projetos de leis com vereadores que são contra o que eu penso, né? A gente conseguiu hoje formar um grupo de oposição com pessoas com ideias distantes, né? Um União Brasil, o outro PP, mas que a gente converge em algumas pautas. Então a gente tem que sentar para conversar. A gente não vai incentivar uma relação equivocada, que é isso, né? Dar 10 cargos para o cara ficar comendo dinheiro. Isso aí não vai ter. Agora, se ele precisar de espaço para indicar alguém para trabalhar, é natural do processo político. Se ele precisar que o bairro dele, onde ele foi eleito, tenha determinadas obras em que ele possa dar emendas para lá, a gente discute isso também. Então não só tem uma forma da gente negociar. O que tem acontecido no Congresso Nacional, né, que teve uma bronca aí com Lula, com Bolsonaro e com Temer, é que os deputados federais ganharam muito mais autonomia do que eles tinham antes. Então, antes, não haviam as emendas impositivas como existem hoje, e nem o valor era desse tamanho, que é hoje. Sim. Então, o deputado ele dependia muito do Poder Executivo para poder conseguir emendas para o estado dele. Agora não, eles estão com muita autonomia. Aí qual é a bronca? A liderança da bancada fecha uma coisa, mas tem que conversar com todos os deputados. Agora Lula sabe fazer isso, né? Tanto é que ele aprovou agora a reforma tributária e as pessoas diziam que era o congresso mais conservador da história e aprovou tranquilamente. Porque a política ela tem um jogo, infelizmente, diferente do que o eleitor vê, né? O Uhum. eleitor vê de uma forma a classe política, mas lá dentro a engrenagem é totalmente outra. E para finalizar, que a gente já está terminando, eu queria assim, que tu mandasse uma mensagem, pode até olhar para a câmera, não precisa olhar para mim não. Vamos falar com ele que está em casa. Uhum. Cara jovem, como você. Tem quantos anos? 35. 35, novinho, né? Nem ficou careca ainda, PT. Tem filho já, não?
Não, ainda não. Ah, por isso que Em não ficou breve. careca ainda. Qual é a mensagem que tu manda pro cara novo que, como você sentiu há uns anos atrás essa revolta, e com certeza ainda sente com muita coisa, mas que fica com aquele pé atrás de entrar na política, achando que sem safadeza não vai dar, sem dinheiro não vai dar, sem um padrinho não vai dar. Qual é a mensagem que tu manda de incentivo ou não? Ou você acha que ele realmente é roubada? Não entre nessa não, meu filho, não entre nessa não, que é roubada, vai fazer outra coisa da sua vida. Ou você acha que realmente as pessoas que têm esse interesse, têm essa revolta, têm esse talento, né? Porque tem que ter um certo talento, devem encarar essa dificuldade e por quê? Veja, para o jovem aí que está querendo ingressar na política. Normalmente você inicia o processo político com uma coisa muito sua interna. Ela não é exatamente o sentimento altruísta de dizer assim, poxa, eu quero mudar. É muito pessoal no sentido de você acreditar que o que você está fazendo é significativo para você, é importante, tem os valores que você acredita. Eu, quando iniciei na política, eu cheguei a disputar 5 eleições para ganhar uma. Fui o mais votado da história lá no meu município. Mas antes dessas 5, eu apanhei 4. E eu apanhei 4 tentando desafiar a maneira que a política na minha cidade se organizava, que era gastando meio milhão, né? Gastando uma fortuna, e naturalmente quem gasta uma fortuna, quando entra lá, tira o dinheiro de volta, né? Então, o que eu deixo de mensagem para você, inicialmente se você sente isso, tem esse sentimento de propósito, de justiça, de querer fazer as coisas diferentes, primeiro, teimosia. Teimosia vence talento, teimosia vence capacidade intelectual, vence tudo, né? Ah, eu, quando entrei na política, sabia de nada. Fazia faculdade, não tem nada a ver faculdade de política. Política é uma escola totalmente diferente. Então, eu fiz faculdade, fui estudando, fui aperfeiçoando na política, fui me profissionalizando até compreender como é que funcionava a engrenagem do poder, como é que funcionava e etc. Então, com teimosia, você consegue chegar. E outra coisa, saiba que você vai enfrentar diversos sacrifícios de tempo, da sua história, das suas relações sociais, dos seus projetos profissionais. Então, você acaba sacrificando muito do que você poderia ter feito. Hoje eu tenho um doutorado, hoje eu estou estudando ciência política novamente. Então, eu tinha para onde ir, vamos dizer assim. Eu não fui para a política por uma questão de oportunidade, por falta de opção. Eu tinha para onde ir. Mas o que vai lhe mover esse sentimento de propósito, a teimosia, né? Que com a teimosia você faz ali o supletivo, você consegue aprender tudo que você não conseguiu aprender até então. Então não desista se tiver sonho. Se for mais ou menos, se você estiver indo por oportunidade, eu acredito que não vale a pena. Mas se você tiver esse seu senso de propósito, teme, porque você consegue transformar na sua cidade. Você, o primeiro horizonte que você vê parece impossível, né? Você olha assim, meu amigo, não dá para fazer nada. Aí você dá o primeiro passo, aí você dá o terceiro, dá o quarto. Aí quando você olha, vixe Maria, eu não acredito que eu fiz isso tudinho, não. Rapaz, eu tava brincando, né? Tava brincando, eu não acredito que eu ia chegar onde eu cheguei. E aí quando você olha para frente de novo, o horizonte não é o mesmo de quando você começou a caminhar. O horizonte mudou. É feito você andar no deserto. Vai andando, vai andando, vai andando. Quando você olha para trás, rapaz, eu não acredito que eu andei isso tudinho. Quando você olha para frente, você já tá vendo um oásis. Você já tá vendo um litoral e por aí vai. Então teme, tem esse sentimento, bota esse sentimento na Dizem que a sua diferença frente. da teimosia para persistência é o resultado, né? Depois que dá certo, todo mundo diz que foi resistência. Enquanto não der certo, a turma diz, você é É teimoso teimosia. demais. Você já tá botando teimoso Exatamente. desde frente, né? Perfeito. E André, quem quiser falar comigo, entra nas minhas redes sociais, André Carvalho, IG. Tiver dúvida, pode mandar aí pra gente que a gente troca essa ideia. André, inclusive, que é premiado por esse trabalho de rede social, né? Se puder dar só uma palavrinha sobre a importância dessa tua comunicação diferente aí, Uhum. quão importante isso foi para tu chegar aí no mandato e tá crescendo aí nacionalmente. Eu fiz uma escola de lideranças políticas chamada Renova BR. E lá eu conheci um marqueteiro político, um estrategista político muito famoso, que é o Marcelo Vitorino. E o Marcelo, quando ele
teve acesso às nossas redes sociais, ele por acaso viu, ele começou a usar de referência para as aulas dele. Para as aulas dele, que ele dá curso para você organizar campanhas. O nome do curso é chamado Imersão. E aí, sempre quando ele procura uma referência de um vereador que faz uma boa comunicação, ele cita lá o Instagram. E aí, o que é que acontece? Tem vereador do Brasil todo me seguindo, candidato a prefeito e etc, sei nem de onde é. Mas aí eles ficam olhando como é que a gente faz a comunicação política da gente e espelha e usa no município deles e tem dado muito certo. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu esse reconhecimento, né? Vale a pena conferir, quem não conhece as redes sociais de André. Você já deu o André endereço aí? Carvalho IG no Instagram. Fica mais fácil. André, meu velho, muito obrigado aí por ter aceitado o Ô, convite. meu irmão, valeu. Foi um prazer. O tempo passou rápido, eu nem percebi que já tá no final, a produção teve que avisar aqui. Inclusive, temos um presente aqui Ô, para meu você, Olha que massa. do Oxentecast. Gostei demais, ó. E enquanto você abre aí, deixa eu passar uma mensagem. Obrigado também a quem chegou até aqui o final pela audiência. André é um vereador, tem seu partido, tem suas bandeiras, mas estamos abertos a outros também, de Vitória, de outro local. Quem foi citado aqui, de repente, o prefeito. Enfim, aqui a gente tá. A gente não tem partido, né? A gente quer escutar todo mundo, as diferentes correntes, as diferentes posições. Opa, olha aí. Adoro bolo de rolo. É pernambucano mesmo, então. Então, eu agradeço e deixo portas abertas aí para outras pessoas que queiram vir aqui nos visitar, conversar. Que a conversa seja assim, sem arrudeio, sem pantim, sem fuleiragem, como a gente diz aqui, né? Traduzindo para os estrangeiros de outros estados, né? Uma conversa direta, franca, honesta, sem briga, sem arenga, como a gente Papo diz reto. aqui, né? Papo reto, papo arretado. Então, André, muito obrigado. Eu que E agradeço. a gente se encontra por aí, a gente se encontra aí nos próximos programas do Papo Arretado aqui no Oxentecast. Valeu. Valeu! Valeu, André!